segunda a sexta, neste horário. Em todas as épocas do ano ouve-se música popular brasileira. E frevo é música popular brasileira. Recife, capital do frevo. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. Universitária 99.9 MHz. Universitária. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá e bom dia, ouvinte da Rádio Universitária 99,9 FM, 820 AM, a nossa rádio pública. Agora são 11 horas e 30 minutos e está no ar o programa Fora da Curva, sua dose diária de jornalismo, crítica e diversidade. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e hoje vou estar com vocês até as 12h30, isso porque durante toda a semana o Fora da Curva teve 1 hora de duração, edições especiais para analisar o que significa e quais as consequências para o Brasil dessa recente paralisação dos caminhoneiros em todo o país. E hoje a conversa é sobre as consequências que tudo isso que a gente viveu, aliás, que estamos vivendo ainda, traz para o governo Temer. Eu estou acompanhado aqui no estúdio por Túlio Velho Barreto, que é cientista político e pesquisador na Fundação Joaquim Nabuco, também pelo presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Helena Araújo, e também por Silvia Camussa, que é coordenadora do Instituto Feminista para a Democracia, o SOS Corpo. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia. E também estou com o Sérgio Miguel, que é jornalista da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com Fora da Curva. E o presidente Michel Temer, ele tem tratado toda essa situação da paralisação dos caminhoneiros e tudo que isso trouxe para o país como se fosse uma situação, em certos termos, já resolvida, né? Ou a caminhos de se resolver. E uma resolução que foi constantemente... E essa foi uma resolução que foi constantemente acompanhada da frase que o subsídio vai vir de outro lugar, né? Alguém vai ter que pagar por isso. E ontem saiu a lista de quem paga, né? São políticas públicas relacionadas à juventude e educação, da luta contra a violência, da violência contra a mulher, dos povos indígenas, as políticas sociais em favor do trabalhador rural, também do SUS, dos programas de saneamento e moradia digna, e isso tudo para baixar cerca de 50 centavos aí do preço final do diesel, né? Então, sem muitas delongas, eu queria abrir já aqui para a bancada, acho que essas duas perguntas chaves. Essa é uma situação que está controlada, que está resolvida e que consequência isso deve trazer para o governo de Temer? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Vamos começar, né, Bruno, então? Veja só, eu acho que a questão não está resolvida, né? Ainda, do ponto de vista político, isso é um fato ainda existente e que terá consequências, né? Tanto para o governo Temer, como para os atores sociais, econômicos envolvidos, como inclusive para o processo eleitoral também,
vai respingar no processo eleitoral. O que parece resolvido é da onde o governo está tirando os recursos, né, para atender esse segmento. E aí, mais uma vez, em função de um programa liberal, né, do governo, que foi esse programa que levou Temer ao poder e foi o pano de fundo para o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, se mostra mais uma vez evidente, né, esse projeto aí, porque tira exatamente da área social para atender um segmento do ponto de vista econômico. É um segmento que é bastante diversificado, né? Nessa mobilização aí você tem desde caminhoneiros autônomos, né? Pessoas que dependem do seu veículo para sobreviver, até empresas, né, que pegaram carona na mobilização. E aí, do ponto de vista político, tem interesses bastante distintos, né? Que vão desde a defesa da intervenção militar, ou um apoio a uma candidatura da extrema-direita no Brasil, como a do deputado Jair Bolsonaro. Então, é nesse quadro aí que a gente tem a crise com continuidade, né? Porque, enfim, outros setores da sociedade civil organizada começam a se mobilizar, né? E com demandas históricas, autênticas, como defesa da Petrobras, por exemplo, com a própria diminuição dos valores, né, praticados pela Petrobras, que a gente sabe que mudou radicalmente a partir do momento que Michel Temer assumiu o poder. Porque, para sintetizar, quer dizer, a minha visão é que Michel Temer é apenas um instrumento de um projeto liberal que se estabeleceu no país. Quer dizer, ele é uma figura, inclusive, descartável, né? Se em algum momento ele não servir a esse projeto, ele pode ser descartado sem nenhum problema. A questão é a manutenção desse projeto. Esse projeto é retirar direitos sociais, tirar recursos de políticas públicas, né, que vinham sendo garantidos a partir da Constituição de 88, vinham sendo implementados finalmente no país depois de muitos anos, nos últimos governos. Enfim, em nome desse projeto liberal. Então, em síntese é isso, né? O governo Temer, não dá nem para falar se ele acabou, se não acabou. Ele é uma figura decorativa, né? Quem manda hoje no país é o mercado, e o mercado não é algo abstrato. O mercado é feito por agentes econômicos que representam o capital financeiro, o grande capital, etc. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso também. Acho que Temer tornou-se risível com seu desempenho nessa crise, né? Se acabou ou não, vai depender de quem começou a briga, e não foi ele, né? Então, quem resolveu lutar contra as desvantagens que estava vindo, essa profusão de categorias ligadas ao transporte de cargas no Brasil, os assalariados, os autônomos, os empresários de grandes transportadoras, eles que vão decidir se acaba ou não. Temer tentou dizer que estava tudo resolvido em várias negociações e só quebrava a cara. Quer dizer, ficou meio um motivo de piada, né? Porque não tem legitimidade, né? Não tem legitimidade para negociar nada, ninguém leva a sério o que acerta com ele em mesa alguma. Agora, ele segue cumprindo o programa ultra neoliberal. Quer dizer, ele está deixando intocável a política de preço adotada pelo Pedro Parente, né? E seu programa, que a gente no feminismo chama de ultraliberal, porque é ultraliberal o programa que ele vem trazendo, não é um liberalismo qualquer, é ultraliberal, e cortou onde ele já estava comprometido com seus financiadores a cortar, né, na área social. E nos setores da área social que ele já vem cortando investimento, a gente pode voltar a isso. Então, eu acho que ele se mantém obediente aos seus financiadores, e os petroleiros vão parar não por conta de qualquer ingerência de Temer, que não tem capacidade para fazer isso, mas porque parte do judiciário a serviços desse projeto ultra neoliberal
aumentou uma multa que também meio desmoralizado, né? Porque o judiciário começou botando 500 milhões de multa, o sindicato continuou na greve, aumentou para 2 bilhões, agora parece que vai atrapalhar o negócio. Mas também sai enfraquecido enquanto poder capaz de gerenciar minimamente de forma justa, né? Quer dizer, tem que fazer multas exorbitantes para conseguir parar. Então, eu acho que essa paralisação ajudou nisso. Além disso, para além da paralisação, a crise de gasolina, de abastecimento, ajudou muito o Temer a ficar desgastado, porque eu acho que a turma da classe média, que não está acostumada a enfrentar fila de SUS nem fila alguma, teve que ficar enfrentando aí posto para abastecer seus 3 carros. E começaram a entender que esse governo está fazendo algo de estranho aí na política da Petrobras. Então, eu acho que ele também perdeu paneleiros aí nesse negócio, e isso é bacana. A gente acabou de receber essa notícia aqui que o Pedro Parente, ele pediu demissão da Petrobras. Uau, isso é vitória. O que mostra que há uma continuidade na crise, ela não está resolvida com o que foi feito até agora. Mesmo que Temer diga que está tudo se normalizando. Ele a Veja, diz o país volta normal. A gente está aqui no telefone, na ligação com o Rogério, que é do Sindipetro. Rogério, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Rogério, 2 coisas, na verdade, né? Primeiro que eu queria que você comentasse sobre essa suspensão da greve que foi imposta e também sobre essa notícia que você recebeu aí também, né? Da demissão, do pedido de demissão. Certo. Bom dia aí a todos da mesa, a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Como vocês estão acompanhando aí na mídia, vocês viram, a gente tem comentado já da nossa greve que iniciou na quarta-feira. A greve seria inicialmente 72 horas, mas antes mesmo de começar a greve, a Justiça ou Injustiça do Trabalho julgou ilegal e abusiva a nossa greve antes mesmo de começar, sem ouvir o outro lado, tá? Uma pauta que nós tínhamos que era uma pauta de manutenção do emprego dos trabalhadores da Petrobras, a manutenção da refinaria Abreu e Lima aqui em Pernambuco, contra a política de preços que está afetando toda a sociedade. E não teve sensibilidade nenhuma da parte da ministra lá que julgou no TST. Mas começamos nossa greve bem, com uma adesão muito alta, acima de 90% de adesão, categoria participando lá na frente da refinaria, na tenda da Resistência. Fizemos atos no centro do Recife, muito bom. E a nossa greve foi vitoriosa. Só que a Justiça aumentou a multa nossa diária para 2 milhões, então a nossa federação se reuniu e achou por bem suspender a greve nesse momento, até porque era uma greve de advertência, a gente deu o recado, a gente chamou a sociedade para discutir essa questão dos preços dos combustíveis, chamou a sociedade para estar dentro desse assunto que é o petróleo, da importância do petróleo para o brasileiro, da gente refinar nosso petróleo aqui no Brasil, e foi bom que a sociedade começou a se perguntar, é justo esse preço do combustível que eu pago? Por que eu estou pagando tão caro o combustível? Culminou aí no dia 30 mesmo, no dia 30 mesmo, a gente conseguiu a demissão do conselheiro de administração, que estava lá no Conselho da Administração da Petrobras, que a gente já vinha denunciando há tempo, que era um camarada que era da Shell, funcionário da Shell, e está dentro do Conselho de Administração da Petrobras. Você estava com a raposa dentro do galinheiro. Então, complicado a gente conseguir essa vitória e recebemos agora essa notícia da demissão do pedido de demissão do Pedro Parente. A gente não tem muitas notícias que começam a chegar agora, essas informações, mas já é um grande avanço, só que a gente tem que ficar atento que não é só o Pedro Parente sair. A política de preço de reajuste do combustível tem que mudar. Então essa é uma bandeira que a gente tem que continuar segurando, levantando, para reduzir esses preços dos combustíveis. E os petroleiros estão se reunindo nessa semana ou a próxima, foi no Conselho Deliberativo, para definir os rumos da nossa greve por tempo indeterminado. Que essa sim, a gente vai estar discutindo, vai fazer as estratégias para sair vitorioso mais uma vez nessa nossa nova greve. Obrigado, Rogério. E a gente também está aqui no telefone com a advogada e professora de Direito do Trabalho, Juliana Teixeira. Ela vai comentar um pouco sobre essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia, Juliana, você me escuta? Bom dia, escuto sim. A gente estava comentando aqui sobre como essa foi uma multa aumentada de forma exorbitante e gradativamente, de 500 milhões para 2 milhões. Essa imposição ela pode ser feita dessa forma? Olha, a imposição da multa, do valor da multa, ele é realmente um ato discricionário no caso do judiciário
enquanto administração pública, né? Agora, o que é importante da gente observar mesmo é a razão de como houve o julgamento do direito de greve. O direito de greve ele foi negado pelo judiciário com a alegação de que se tratava de uma greve política. E a própria decisão que foi dada pelo judiciário, pela juíza, foi no sentido de que, como se tratava de uma greve política, então ela ia fazer um julgamento político, e não baseado na lei. Isso é que a gente deve chamar a atenção também. Porque o artigo 9 da Constituição Federal, da CLT, e da Constituição, ele assegura o direito de greve pelos motivos que a categoria entender necessária. E esse motivo, inclusive, ele também é trabalhista, porque eles estão pleiteando uma modificação de uma política pública de remuneração do combustível, que é a política imposta lá pelo senhor Pedro Parente, que implica necessariamente uma redução de produção de combustível que vai necessariamente também impactar na quantidade de empregos que estão sendo gerados. Então, é uma política trabalhista. O pleito deles é um pleito trabalhista, é político também, e isso também é um direito da classe de fazer greve por motivos políticos. A própria origem da greve, ela tem esse embasamento. Mas, além disso, ultrapassando esse critério, ele tem o caráter trabalhista, sim, quando ele diz que há uma redução na produção que vai impactar na produção de empregos e na própria condição salarial daqueles trabalhadores. Entendi. Obrigado, então, isso está de nada, só a gente tem que entender, a implicação da multa foi mesmo no sentido de abafar o direito de greve. É praticamente uma criminalização do direito de greve. Isso a comunidade tem que ficar atenta. Obrigado mais uma vez, Juliana. Tá bom? Tá, obrigada também. Bom dia. Deixa eu só fazer a leitura aqui da nota oficial, né, que foi publicada no Fato Relevante. A Petrobras informa que o senhor Pedro Parente pediu demissão do cargo de presidente da empresa na manhã de hoje. A nomeação de um CEO interino será examinado pelo Conselho de Administração da Petrobras ao longo do dia de hoje. A composição dos demais membros da diretoria executiva da companhia não sofrerá qualquer alteração. Fatos considerados relevantes serão prontamente comunicados ao mercado. Isso aí é Túlio já falou aqui, uma clara manifestação de que nada está resolvido, nada muda, né? Engraçado que a nota se refere ao mercado, né? Não se refere à sociedade brasileira, não. Só existe um mercado interessado na questão da Petrobras e da prática. O que mostra quem é que está no Conselho Gestor hoje da Petrobras, né? Por isso que é importante que os nossos ouvintes, né? Eu acho que a rádio universitária tem essa característica de ter ouvintes que já compreendem bastante o que está acontecendo no nosso país. Mas é bom estar aqui na escuta para pegar elementos e fazer o debate com quem ainda acredita, né, que esse golpe, que esse governo veio para resolver os problemas do Brasil. Está claro, o que vimos nos últimos dias foi só mais uma consequência, né, do golpe contra uma presidente da República que não cometeu crime nenhum, tanto é que está aí com o direito de ser candidata este ano mais uma vez. Um golpe em um país onde prende um ex-presidente da República sem provas. Então, se com aqueles e aquelas que nós elegemos para presidir esse país, eles estão fazendo o que estão fazendo, imagina conosco da população. Então, isso aí foi mais um ataque, né, aos nossos direitos, na população como um todo, manifestado a partir de uma greve de caminhoneiros reivindicando direito de acabar com essa insanidade de todos os dias a gente ter reajuste de combustível. Todos os dias tem reajuste. Então eles criaram um problema interno e não tem competência nem condições de resolver porque estão ligados ao mercado internacional. Né? Se resolver, vão perder pontos para quem eles devem favores, que é o mercado. É importante que as pessoas pensem isso porque acho que passou da hora daquelas pessoas que foram manipuladas pela Rede Globo com aquelas imagens durante as manifestações desde 2013, que foram para as ruas em 2013, que foram para as ruas em 2016, né, pedir o golpe, pedir afastamento da presidente Dilma. Muitos se arrependeram, mas não basta se arrepender. Tem que voltar para a rua. Tem que voltar para a rua e os sindicatos, o movimento sindical está chamando esse movimento.
Esse discurso do judiciário agora de dizer que a greve é política é o mesmo discurso que a gente escuta o tempo todo dos políticos aqui. Uma greve da educação tem toda a questão corporativa e política. Estamos tratando das políticas educacionais, que é o direito da população. Pernambuco tem quase 5 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica. Pernambuco vende a educação como se fosse a melhor do Brasil. Então, quando a gente faz uma greve para denunciar isso, tem uma ação política por trás disso também, forte e clara, de caminhos que nós vamos trilhar para a política educacional. Então, pega o discurso, o judiciário agora também, além de participar do golpe, ele pega o discurso do Poder Executivo para enfraquecer as greves e coloca dentro do judiciário, né, com esse argumento de que a greve é política e por isso vamos lutar e acabar com a greve. Vamos ver agora com petroleiros fazendo a greve por tempo indeterminado, em cima da campanha do direito ao emprego, ao salário, né, qual vai ser o argumento que o judiciário vai arranjar para poder impedir a manifestação dos trabalhadores. Eu gostaria de comentar a nota da Petrobras, pode ser? Pode. Isso para a gente ficar pensando assim, né? A questão é, por que a Petrobras, como já foi comentado aqui, faz a sua nota explicando ao mercado, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que desde 2016, quando se afastou a Dilma, a Petrobras passou a ser gerida como uma empresa privada e não mais como um estatal a serviço do país. Aquela ideia de que o dinheiro do petróleo iria financiar a educação, saúde, com o dinheiro do pré-sal, isso dançou. Ela agora está a serviço dos interesses de seus acionistas internacionais, né? Acontece... E por que esses acionistas, inclusive, controlam o conselho gestor da Petrobras, né? Vocês viram o companheiro aí dos petroleiros já dizendo, um deles saiu, né? Mas por que então eles tiram o parente? Acontece que entre esses CEOs é CEO, é o nome que dão para uma categoria aí de ultras executivos, que eu não sei exatamente o que é, mas são os manda-chuva aí das executivas, das transnacionais. É uma coisa em inglês, tá, gente? Para quem é normal, assim, que nem eu, assim, é uma coisa em inglês, uma abreviatura. Pois então, esses CEOs aí que fazem da nossa vida o inferno, eles não estavam também satisfeitos com o Pedro Parente. Acontece que o Pedro tentou ser mais real do que o rei. Sabe como é aquela história? Então, para servir aos acionistas, ele acabou botando em risco o futuro da própria Petrobras, reduzindo a própria produção. Então, eles também, para o interesse financeiro do capital privado, da Shell e de outras, ele já não era tão funcional. E como ele ficou desgastado politicamente, ele saiu. Mas isso não quer dizer que a gente pode baixar a guarda. Ou seja, a gente tem que continuar a brigar com o que agora a gente conhece e não conhecia antes. A Petrobras está fazendo uma política de preço que vai manter os preços flutuando e ele vai estar sempre pagando mais. Nós todos, quem usa carro, que eu não uso, mas quem tem carro particular, vai continuar a pagar gasolina variando, tá? Então, a gente tem que continuar nessa briga para mudar a política de preço para que a produção da Petrobras e do combustível nacional possa ser comprada por nós mais barata, porque hoje a gente está comprando mais combustível importado do que combustível fabricado no Brasil. A política do Pedro Parente, inclusive, foi vender óleo cru e comprar óleo refinado. Quer dizer, isso é um absurdo que a gente tem em refinaria. A vantagem é que o Pedro estava louco, cumprindo aí a agenda de privatizar, inclusive ia vender a refinaria Abreu e Lima, para quem é de Pernambuco está ouvindo aqui, né? Então, com a saída dele, a gente tem mais um tempo aí para brigar por Abreu e Lima, se a gente é a favor de que se mantenha aquilo que foi construído com nossos impostos, se mantenha a serviço dos nossos cidadãos, né? E não a gente constrói com o imposto brasileiro e depois vende barato para a indústria internacional, aí não dá certo para nós, né, gente? Essa saída de Pedro Parente é óbvio para quem acompanha que Pedro Parente ele sai, mas essa política continua. Mas eu acho que aí tem uma vitória importante do ponto de vista simbólico. Porque durante esse processo... É uma vitória simbólica. Pedro Parente, ele personificou essa política. Ele puxou para ele, eu acho que talvez até de forma estratégica mesmo, para esconder o que tem por trás disso. Ele trouxe isso para ele e ao trazer para ele, quando ele é derrotado, isso tem uma vitória simbólica. Eu acho que isso serve pelo menos para dar uma... E é uma derrota também para o Temer, né? No momento que as forças progressistas, as forças mais nacionalistas, as forças mais à esquerda, têm tido tantas derrotas, às vezes saborear um pouquinho umas pequenas vitórias,
é importante, muito importante também. Mas eu acho que também a gente tem que aproveitar para trazer para o setor do debate também e essa disputa desse debate, nas narrativas que a gente vê na mídia, e nessa disputa, não só agora na mídia, mas também aí pelas correntes de WhatsApp e nas redes sociais, que, assim, todo mundo, de maneira geral, está insatisfeito com o preço da gasolina. Mas nesses dias dessa manifestação, houve isso é uma vitória do governo e das forças que querem a Petrobras ligada ao mercado, que o problema disso é tributário. Uhum. E se discute, é por isso que agora as pessoas acabam aceitando, de maneira geral, esses cortes que foram anunciados de ontem como inevitáveis, hoje, né? como inevitáveis. Mas eu acho que tem que aproveitar essa saída de Pedro Parente para trazer para o debate, nessa disputa narrativa, que a questão não é tributária, a questão é nessa política de preço da Petrobras. Uhum. Eu acho que é porque é muito mais simples. E é isso que os conservadores levantam. Acho que é muito mais simples você dizer imposto, diminuir, porque ninguém gosta de pagar agora imposto. Veja, do que você explicar uma coisa sofisticada com uma política a questão de do preço imposto ligada. tem um componente, realmente, a redução de impostos em setores estratégicos pode até baratear o custo de alimentos. A questão é as custas de quem é feita a redução de imposto, porque nós vivemos num país com tributação terrível. O movimento de mulheres, a Articulação de Mulheres Brasileiras, lançou uma carta dizendo: a gente concorda até que reduza tributo para reduzir o diesel e, com isso, o transporte de alimentos, já que é esse o modelo de produção de alimento, que precisa desse tipo de transporte. Agora, vai ter que taxar milionários, vai ter que taxar grandes fortunas para compensar isso, porque você não pode esvaziar o financiamento da Seguridade Social, que saúde, educação, previdência, né? Então, é esse jogo tributário que tem uma crise aqui no Brasil grave. Mas a gente sabe que se, por exemplo, reduzir tributo de cesta básica, de transporte de alimentos, é uma vantagem para o grosso da população. Agora, como é que compensa esse tributo é que está a questão, porque dão isenção de novo. Né? A isenção novamente tributária vai ser para o grande negócio, para os bilionários. Dia desse, Neymar foi perdoado aí de dívidas de impostos, né? Então, os grandes milionários são perdoados nas dívidas e, de novo, vão cortar nos impostos que a gente paga para financiar a saúde. Essa é que é a questão. Agora, a política de preço precisa mudar da Petrobras e a política de taxação e imposto também, né? Nessa paralisação, houve um sentimento na população, e quando a gente fala nisso, falando abertamente, na classe média, porque a população mais sofrida já vem sofrendo já está consciente essas coisas há muito tempo, mas a classe média sente, por exemplo, a falta de alimentos. Isso eu acho que daria para fazer uma reflexão sobre o agronegócio. Exatamente. Como isso, esse nosso modelo de produção de alimento, e como se a gente tivesse alimentos sendo produzidos aqui próximo da cidade, exatamente, pequenos agricultores. Aí você vai no Diário Oficial, nessa edição extra, e entre tantos cortes... justamente aí, né? Corte na assistência técnica à expansão rural para a agricultura familiar, no desenvolvimento de assentamentos rurais, na promoção da educação do campo, da obtenção de imóveis rurais para a criação de assentamentos da reforma agrária, na implementação da defesa agropecuária, cortes no fortalecimento do sistema de unificação de atenção à sanidade agropecuária, na assistência técnica de expansão rural para o pró-rural, no apoio ao desenvolvimento da agricultura da baixa emissão. Estou lendo aqui do Diário Oficial. Exatamente. Ou seja, isso mesmo. quando a discussão que a gente pensa que a gente pode trazer essa discussão para um modelo de agricultura contra o agronegócio, tem para saúde, tem para tudo, tem para todo gosto aqui. Mas você está destacando os alimentos, isso. Tem a área da educação, da saúde. Mas você está trazendo agora, quer dizer, a crise abre essa oportunidade. Se a gente analisa e orienta a população toda, basta a gente estudar esse decreto dos cortes, que a gente vai ver claramente que a ideia é manter os alimentos vindo de quilômetros de distâncias e aniquilar com qualquer produção próxima, alternativa de pequena agricultura que abasteça a cidade de maneira rápida. É exatamente isso que a gente está durante o Encontro Nacional da Agroecologia, nesse momento acontecendo em Minas, né? E é exatamente essa briga, né? O próprio debate do financiamento, né? De determinados setores com isenção de impostos é algo que não é comum no dia a dia. Então, é uma oportunidade de se abrir essa discussão, né? Que o Estado ele é financiado, né? E ele é financiado a partir de quê? A partir dos impostos, né? E há uma distribuição de forma desigual no pagamento dos impostos. É aquela velha ideia, qualquer pessoa que compra uma caixa de fósforo está pagando o mesmo tipo de imposto,
né? Agora, grandes fortunas, elas não são taxadas como deveriam ser, né? As empresas que devem... Esse governo Temer, a quantidade de de perdão de dívida que deu a grandes empresas, inclusive empresas que estão envolvidas nessas mobilizações, é muito grande. Quer dizer, então é bom trazer essa discussão. 3 bilhões para esse ano. Pois é. E depois o problema é o déficit da Previdência. Não sei. Então, é importante que a gente está travando essa discussão. E não é só aqui, quer dizer, essa discussão está se ampliando. É difícil enfrentar um poder da grande mídia, né, que não discute isso, simplesmente diz que vai reduzir o preço final. Né? Mas a questão não é essa, a questão não é reduzir tirando impostos. Como vai reduzir, né? É quem paga a conta da resolução dessa crise. E quem paga a conta a gente sabe, né? A ideia de chamar ultraliberal a política do governo é perfeita, porque em tão pouco tempo, né, se tomou medidas no sentido de liberalizar, né, a economia e enfrentar ou tirar direitos sociais de uma forma célere que, enfim, era o programa que tinha, né? Fazer a maldade o mais rápido possível, né? Agora, cabe à sociedade resistir, né? O movimento dos petroleiros, ele coloca um aspecto que até então essa mobilização de caminhoneiros, seja autônomo, de empresa, etc., não colocava. Né, que é trazer a discussão da situação da Petrobras e por que os preços são esses. Porque os preços aumentaram mais de 200 vezes em 2 anos nos postos. E o impacto é um impacto que parece mais imediato hoje na classe média, mas no final ele... Por quê? Porque daqui a pouco as empresas de transporte vão estar questionando as tarifas e vão querer aumentar essas tarifas. Então começa a atingir outros setores. O gás de cozinha atinge a população de um modo geral e penaliza sobretudo aquela população que tem mais carência, né, do ponto de vista da sua sustentabilidade. Então, no 8 de março esse ano, as mulheres já estavam denunciando o aumento do número de queimados nos hospitais de Recife, porque milhões de mulheres voltaram a cozinhar usando álcool, querosene, porque já não pode pagar o preço do gás que já vinha já de antes, já de 2 anos para cá. Então, tudo isso tem a ver com essa política de preço, viu, mulheres ouvintes? A gente tem que estar muito junto com esses petroleiros aí nessa greve, porque nos interessa pelas passagens dos ônibus que a gente pega, nos interessa pelo gás da nossa cozinha e nos interessa pelos benefícios dos impostos para o Brasil de forma mais justa. Então vamos ficar ligados aí, as mulheres e os petroleiros. O movimento estava bem forte na passeata essa semana. Acho que o Sérgio lembrou bem da vitória dessa demissão de Parente, que é o primeiro ponto da pauta de reivindicação dessa greve de advertência de 3 dias, que só durou 1 dia e meio por intervenção do judiciário. Os outros pontos de pauta têm a ver com tudo isso que vocês estão colocando aqui. O que vai acontecer na população, esse impacto vai desencadear em toda a população, não é só na classe média. E os 3 pontos seguintes têm a ver com esse conjunto. Então, os petroleiros foram, mais uma vez, derrotados pela justiça a mando do Poder Executivo, por faltar ainda a adesão popular a essa mobilização. Por isso que o ponto primeiro foi conquistado, é uma vitória, mas eu acredito que a população brasileira tem condições de avançar mais, desde que o apoio à mobilização não seja da forma como os caminhoneiros, né? Um vídeo de um caminhoneiro reclamando quando chegou para abastecer o posto de gasolina e viu aquela fila de carro e reclamando com a população. Se essa fila de carro estivesse lá no movimento, a gente teria avançado e conquistado mais coisas. Então essa mobilização agora preciso ser colocada em prática. Deixa eu oferecer um contraponto aqui, já que você falou disso como uma vitória. Eu estava lembrando de uma coisa que Rodrigo Cariri, que vem sempre aqui no Fora da Curva, fala, que eu acho interessante, que é uma tese da crise como modelo político. Será que essa saída de Pedro Parente também não é uma oportunidade de extensão dessa ideia de crise em torno da Petrobras, não? Isso que a gente está vendo como uma vitória pode, na verdade, ser uma coisa que está favorecendo também os interesses do governo Temer. Ah, sim. Veja só, Bruno, é uma questão em disputa. Quer dizer, é o tamanho da vitória, né? É uma vitória a saída do Pedro Parente, até porque era uma reivindicação do movimento. Então, há uma vitória política. Do ponto de vista econômico, eu nem acho que é uma derrota. Né? Porque, enfim, a intervenção do judiciário representa o uso de uma força simbólica,
né, criminalizando o movimento, e isso não vai passar sem discussão na sociedade, né, sobretudo na sociedade civil organizada. Então, agora, o tamanho dessa derrota é um espaço em disputa, né? Vai depender aí da mobilização dos petroleiros, dos segmentos da sociedade em apoio a essa mobilização, e a repercussão política disso daqui para frente. Quer dizer, Pedro Parente tem que colar na testa dele a legenda PSDB e a política do PSDB, né? Quer dizer, não é qualquer um que está lá. É alguém que representa a política que o PSDB sempre escondeu nas campanhas eleitorais, em defesa de um projeto liberal, né? Em nenhum momento esse projeto, um Brasil, como é um projeto para o futuro, alguma coisa, ponte para o futuro, quer dizer, sem dizer que essa ponte ela é precária e está sob um abismo, né? Esse projeto nunca foi colocado na campanha eleitoral, e alguns aspectos desse projeto que foram colocados nas campanhas eleitorais foram rejeitados pela população. Senão o PT e o programa que já previa mais inclusão social, apesar de todas as suas limitações, não tinha vencido 4 eleições depois de algumas vitórias do PSDB. Então, é essa questão que a gente tem que ver. O tamanho da vitória, mesmo a vitória política, vai depender do desdobramento a partir de agora. É um espaço em disputa, né? Entre os vários atores políticos envolvidos. A crise é um projeto de governo mesmo. O Temer, ele já se orgulhou de dizer que é impopular e que isso era uma vantagem. Porque para implementar essa ponte aí que ele quer, tem que ser impopular mesmo. Isso não pode ser dentro do... Tem que ser pela força, como está sendo, né? Até, Sérgio, desculpa interrompê-lo, mas pegando o gancho, alimentar essa crise é colocar em risco a eleição de 2018, que a gente sabe que isso faz parte dos cenários que a gente vislumbra no horizonte. E talvez não, certamente é projeto político de alguns setores envolvidos nessa disputa. Então, alimentar a crise também contribui para criar uma incerteza do ponto de vista do calendário eleitoral. E aí eu acho que a gente tem que disputar que crise a gente está falando. Porque luta de classe, lutas em geral é assim, né? O de que ganha você diz, não ganhou tanto. Agora, a gente tem que afirmar nossas vitórias e a gente tem que dizer de qual é a crise que a gente está falando. Tem uma crise na vida da população se agravando com a PEC do teto dos gastos, com a política de preço da Petrobras, e essa crise na vida cotidiana a gente quer enfrentar com mudanças políticas. Tem sim o cenário da direita e da ultradireita doido para dizer o Brasil está um caos e precisamos de intervenção militar, não dá para ter eleição. Eles já tentaram isso várias vezes. Mas isso não é só por conta da crise. A gente tem que dizer que eles não têm candidato, gente. Eles não têm candidato. É por isso que eles ficam querendo arrumar um jeito de tentar não ter eleição, porque serão derrotados na eleição. Então, acho que a gente tem que investir na discussão das causas da crise na vida cotidiana das pessoas, mostrar como esse governo é incompetente e como o seu plano para o futuro nos leva a um passado que a gente quer se afastar cada vez mais de injustiça e desigualdade. O Brasil vai voltar a entrar no mapa da pobreza no mundo, gente. Aumentou de novo a mortalidade infantil no Brasil, que vinha caindo há décadas. Já voltou a aumentar este ano passado, os dados já saíram. Então, esse governo, esse programa que tem um pé no PSDB e um pé em outros partidos golpistas que ficam ali puxando o saco, como o PPS e outros, mas que não apita nem para frente nem para trás, mas está lá grudado, ele é incapaz, se mostrou incapaz, inadequado para melhorar a nossa vida. Isso a gente tem que entender e espalhar para todo mundo isso. Esse governo está melhorando a vida da gente? É nesses termos que eu acho que a gente tem que fazer o enfrentamento, porque é dessa crise que a gente está falando. Essa outra crise política é problema deles, interessa a eles. Nossa interesse é enfrentar a crise na vida da população. Esse governo e essa proposta é um fracasso. O governo está sendo um fracasso para melhorar a nossa vida. Eu tentei olhar aqui pela internet como é que o mercado está reagindo, essa entidade aí, mercado, à demissão. Isso, obviamente, quando diz como o mercado está reagindo, quem está ganhando dinheiro, né? Os agentes econômicos. Se as ações voltarem a subir, né? Que as ações da Petrobras tinham caído. Que eu queria dizer. Como elas caíram nessa semana, óbvio que alguém vai ganhar.
sempre nesse mercado de ações, sempre tem gente ganhando dinheiro e sempre tem gente perdendo. O curioso é que sempre são os mesmos que ganham e os mesmos que perdem, né? Mas assim, então alguém está ganhando muito dinheiro, milhões aí com essa saída também. E eu não me espantaria se o próprio parente aí que também opera no mercado financeiro deve ter ganho aí dinheiro nessa saída dele. Se não ele, os sócios dele, né? E o detalhe, o dinheiro que esse pessoal ganha não é tributado. Não, isso não tem tributação não paga imposto sobre isso não, tá dividendos, né? Deixa eu só puxar a conversa aqui para essa questão da eleição, né? A gente está com Marcos Costa Lima, que é cientista político, e vai... Tá no ponto? Tá no ponto? É porque o Marcos ele estava ouvindo o programa enquanto estava conversando com a gente. Marcos, estava escutando a gente agora? Estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Marcos, eu queria que você comentasse de que forma toda essa situação que a gente está vivendo agora, de escutando de petróleo, vocês, etc. Desculpa, crise do combustível. Como é que isso reflete nas eleições? Ok. Ok. Veja, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar vocês por esse excelente programa. Eu acho que está tendo algum... talvez não sei se é o rádio dele que está alto. Acho que a população brasileira precisa de informações objetivas como as que vocês estão apresentando. A gente vai entrar em contato com ele já e a gente tenta retomar a conversa com o Marcos, mas de todo modo ele será um direcionamento que eu estava querendo que a gente desse aqui para essa reta final do programa, que é ir mais diretamente de como é que isso pode afetar as eleições, né? Como você me falou aí, tem toda uma questão partidária em torno do Pedro Parente, tem toda uma questão de conscientização de como isso reflete no cotidiano da gente, no dia a dia da gente, até onde isso deve se refletir em voto, se refletir em posicionamento político, se refletir até mesmo numa vivência política maior. Será que o brasileiro está se tornando uma figura mais consciente politicamente por conta de tudo isso que a gente está vivendo? O Sérgio estava conversando também mais cedo sobre uma questão do próprio posicionamento da esquerda, né? Como é que isso deve se refletir nas eleições? Um breve comentário para poder deixar a parte mais de conteúdo, mas de intenção, quando se fala assim, a questão partidária. Nós somos uma base da educação que temos um grupo grande, não sei se dizer se é a maioria ou não, mas um grupo grande de trabalhadoras da educação que diz o seguinte: eu não quero saber dessa questão partidária, não quero saber de política, não quero saber de Temer, de Lula, não quero saber nada disso. Eu quero saber do governador pagar meu piso aqui, ter meu salário no bolso, né? Então é importante a gente fazer esse debate aqui, porque está tudo isso envolvido nesse processo, né? Não adianta pensar que vai ter lei de piso a ser cumprida no próximo ano, ou está aí em greve em vários estados e municípios, enquanto esses partidos golpistas que estão aí, isso tem tudo a ver com as eleições, a gente precisa estar atento e atentas para esse processo, né? Estar atuando, dirigindo o nosso país. Golpes colocados o tempo todo, assim que no ano do golpe, em agosto, o Temer entra de forma dita oficial, né, nesse processo do impeachment, e antes de terminar o ano, poucos meses, vem a emenda constitucional 95. Trabalhadoras em educação. Essa emenda dizia que era para fazer um ajuste fiscal, que ia congelar os recursos da educação por 20 anos. Mentira! O orçamento do Ministério da Educação para esse ano reduziu em 36%. E agora, de novo, vamos ser atacados na redução. Agora, o ataque na educação vai diretamente naquela população que tem recursos públicos para estar no ensino superior. Vai ser tirado. Então, população aí da classe média, né? Baixa ou classe média, que tem seu filho na universidade privada, paga com financiamento público, corre risco de perder a sua matrícula, perder seu curso. Então as pessoas ficam atentas a essa relação
dessa ação partidária, porque o Temer, todos os seus ministros, né, o próprio Mendonça Filho, o golpista do MEC, é do Democrata, partido número 25. Está por aí fazendo campanha. E ele é responsável pela crise, pela situação complicada na área da educação. Então a gente liga essa ação partidária, e aqui já foi dito, né, que todo o movimento deles, a intervenção militar no Rio de Janeiro, o pedido de intervenção na greve dos caminhoneiros, né, é de grupos infiltrados de fato, minoritário nesse país, ainda bem, nós vamos abafar isso, mas com a pura intenção de que não tenha eleições esse ano. Né? Para isso, por quê? Porque eles não têm candidatos. Não tem que ter. Então, um preso político, né, que está aí, encabeça todas as pesquisas, que é o presidente Lula, e ganha tudo no segundo turno. Então, ou a gente debate o tema de fato sem medo, né, e com coragem de fazer o debate, sem medo da lei da mordaça, sem medo do diretor da escola estar dizendo, aqui não se discute política. Ora, como não? A política está interferindo na escola, por que não discuta política? Eles vão querendo nos impor agora a Base Nacional Comum Curricular no ensino médio fundamental, com 3 milhões de dólares pagos pela Fundação Lehman, o homem mais rico do Brasil, que a cada meia hora ganha 500 mil e quer sonegar imposto, não quer pagar imposto. E esse imposto viria para a educação. Ou a gente discute isso, ou eles vão continuar nos ferrando sempre, né? Esse processo. Bruno, eu penso que o cenário, do ponto de vista eleitoral, ele é bastante indefinido. Né? Nunca foi tão difícil a gente trabalhar com a construção de cenários, mesmo construindo cenários diferentes, né? Por várias razões. Começa com o fato do ex-presidente Lula estar preso, nas condições em que ele foi condenado e que foi preso, né? Sendo o candidato favorito às eleições, havendo inclusive uma tendência de crescimento da intenção de voto no ex-presidente Lula, apontando até uma perspectiva de que, se a eleição fosse hoje, ele pudesse disputar, ele talvez ganhasse no primeiro turno. Então, isso cria um vazio na política no país enorme, né, do ponto de vista eleitoral, e dificulta a construção desses cenários. Por outro lado, é uma eleição que já tem 22 pré-candidatos, né, e pré-candidatas apontadas como participando do processo eleitoral. Quer dizer, se aproxima muito do processo, aliás, até vai além do que ocorreu em 89. Se eu não me engano, foram 20 candidatos, não estou lembrado agora, mas era uma quantidade que chegava a próxima a esse número. Então, há uma pulverização, há uma tendência de pulverização, se assim for, dos votos, né? O que implica dizer que alguém que alcance 15%, 16% poderá estar no segundo turno, como Lula foi ao segundo turno, ganhando por uma pequena margem no primeiro turno em relação a Brizola. Isso torna um candidato da extrema-direita, por exemplo, pelo menos nas condições atuais, ele seria competitivo, né? E esse candidato é um candidato que não tem projeto nenhum para o país, né? A não ser perseguir as pessoas, os cidadãos, as cidadãs, que representam segmentos diversos ou que estão incluídos em segmentos diversos da sociedade. Quer dizer, homofóbico, né? Ultradireitista, intervencionista, preferia os militares no poder, enaltece a figura do brilhante Ustra, um torturador, reconhecidamente um torturador, um dos poucos reconhecidos legalmente como torturadores do período do regime militar. Quer dizer, então, esse pré-candidato, ele hoje competitivo, né? A gente sabe que, como eu falei, é difícil construir o cenário até as eleições, até porque essas eleições, elas correm risco. A única coisa que faz com que eu pense, hoje, eu já fui muito cético com relação à realização das eleições, que eu penso que poderá vir a ocorrer as eleições de fato, uma é porque o TSE deve tornar o ex-presidente Lula inelegível, né, como ficha suja. Isso vai depender muito de uma mobilização social, de recorrer às entidades, instituições internacionais. Tem muitos fatores que poderão contribuir para que isso não venha a ocorrer, mas o cenário, para mim, mais plausível, nos próximos meses, é ele se tornar inelegível. Talvez até o candidato da ultradireita seja também considerado inelegível, como houve uma movimentação nesse sentido.
Para quê? Para colocar ou tentar colocar um candidato mais de centro ou centro-direita que represente os interesses desse projeto liberal, que estaria representado pelo Meirelles ou pelo Alckmin ou alguém com esse perfil. Por quê? Porque, como a gente está falando, o que está prevalecendo é o projeto econômico que tem rebatimento nas questões sociais, que é o projeto liberal. Então, está difícil pensar agora que haverá muita repercussão do que está acontecendo nesse processo eleitoral ou na construção das candidaturas, claro. Quer dizer, no mínimo, esse processo recente, agora que a gente está vivendo, melhor dizendo, o que a gente está vivendo, poderá significar, ou até mais do que significou, o apagão pro PSDB e o governo de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, o que a gente está tendo pode ser chamado de um apagão, que vai além daquele apagão que representava a falta de energia elétrica, a economia de energia elétrica que a classe média e todo mundo, mas a classe média tinha que fazer. Né? Então, agora como atingiu esse segmento é volátil, né? Ele tende para um lado para o outro, dependendo dos seus interesses mais imediatos, segundo a racionalidade mesmo instrumental, né? Aquilo que está afetando ou não seus interesses, sobretudo econômicos, para onde vai esse setor agora? Quer dizer, tem uma relação. Então, é muito difícil pensar as eleições 2018, quer dizer, nunca foi tão difícil até construir cenários, né? E você constrói cenários que são mais plausíveis e menos plausíveis. Agora, é uma incerteza que a instabilidade política, a instabilidade institucional e a insegurança jurídica se estabeleceu no Brasil a partir do golpe de 2016. Sobre as eleições, eu queria, concordando com o que já foi dito aqui, tem 3 cenários pensados, assim, possíveis para a presidência, né? Não ter eleições, é sempre uma possibilidade. Ter eleições indiretas, foi regulamentado de novo, e aí isso. Maia sobe, o Rodrigo Maia, e se faz um acordão por aí. Ou ter eleições com Lula preso e ter eleições com Lula solto. Então, tudo isso a gente tem que considerar, e são as forças vivas na sociedade que vão determinar os rumos das coisas. Mas eu queria chamar a atenção para as eleições proporcionais. Mesmo com Lula solto, a gente precisa tentar mudar um pouco a composição do Congresso e das câmaras estaduais. E está todo mundo escondendo as unhas, gente. Então, acho que vocês deviam fazer uma listinha, ouvintes, de algumas perguntas para os seus candidatos. Porque, no fim, você gostando ou não da política, são eles que vão decidir as leis que afetam a sua vida. Então, pergunta 1. É a favor da política de preço da Petrobras para o combustível? Se ele for, não vote. Pergunta 2. O senhor é a favor de taxar milionário para pagar imposto nesse país? Se ele for contra, não vote. É a favor de tirar dinheiro da política de violência contra as mulheres? Não vote. É a favor defende a agricultura familiar? Vote. Não defende? Não vote. Você tem que ter critério, amiga, porque senão a gente não vai mudar essa composição. E os caras se financiam. Os caras que a gente vai votar hoje, as caras, para deputado estadual e para deputado federal, são os que vão depois ajudar a financiar os futuros prefeitos e os futuros vereadores, está entendendo? É uma máquina esse sistema. Enquanto a gente não mudar, a gente tem que ter uma listinha de perguntas para escolher candidato. Porque esse negócio de porque acredita em Deus não é suficiente. Certo? O inferno está cheio de boas intenções. Então, vamos ter bem critérios sobre as nossas escolhas, torcendo para que a gente consiga alguns mandatos progressistas, que nem sempre consegue fazer muita coisa, porque se resolve no voto e uma andorinha não faz verão, mas faz confusão e já ajuda, né? Não sei se o pessoal aqui da mesa concorda com essa observação, mas eu tive uma sensação, né, nessa paralisação dos caminhoneiros, que a Marco Zero, a gente viu dezenas de pessoas, principalmente no começo, tentando entender, e era uma coisa muito difícil de entender. A primeira sensação que se tem dessa coisa é que ela confunde mais o cenário político do que esclarece alguma coisa. Mas das poucas coisas que ajudou a esclarecer, me parece que ficou claro que houve já uma ruptura da aliança que proporcionou o golpe. Essa aliança do mercado, PSDB, desse pessoal, com a ultradireita, com o fascismo, parece que ela sofreu um abalo aí. Eu acho que no meio dessa confusão, eles
seguiram por caminhos diferentes. E me deu a sensação, não sei se concorda, que o principal derrotado dessa movimentação acabou sendo o PSDB, sendo o Alckmin. E eu acho que essa saída de Pedro Parente, hoje, que a gente fez aqui, me parece já um sinal desse enfraquecimento. Me parece que ficou claro. Isso eu digo não como uma vantagem, não sei nem se isso é uma vantagem para a disputa, porque esse enfraquecimento deles talvez represente um fortalecimento dessa ultradireita. Eu não sei se vocês perceberam alguma coisa nesse sentido. Então, Sérgio, eu penso que no golpe de 2016, aquele momento, esse segmento, vamos chamar da ultradireita, foi massa de manobra para a realização do golpe. Quer dizer, não foram os protagonistas, não foram os artífices do golpe. Os protagonistas estão dentro dessas legendas que a gente está enumerando aqui. O PSDB, o PMDB, o DEM, né? E alguns outros partidos que são cartoriais, né? PPS, esses não tem, são cartoriais, não tem base nenhuma na sociedade. Então, esses foram os grandes protagonistas e os artífices do golpe, né? De 2016. Aí, agora, eu acho que a partir daí, vamos dizer, segmentos da extrema-direita começaram a buscar os seus espaços, né? Dentro desse mosaico aí né, que em torno do governo Temer, e fora também, né? Então, e procuraram agora ter protagonismo. Então, o que está se construindo é um protagonismo mais à extrema-direita, mais à direita, mais à extrema-direita. E esses atores políticos que foram protagonistas em 2016, esses sim parecem ter perdido o controle sobre o jogo político, né? Quem não perdeu o controle até agora é o chamado mercado, né? Todo mundo quer conhecer quem é o mercado. Quer dizer, é aquela ideia, o mercado não é uma abstração, né? O mercado é formado pelos interesses da Fiesp, dos fundos que aplicam na Bolsa de Valores, o capital internacional, as grandes empresas petrolíferas do mundo que têm interesse. O Brasil é a terceira maior reserva de petróleo do mundo, né? Depois da descoberta do pré-sal, é a terceira, né? Então, os Estados Unidos estão acostumados a fazer guerra aonde tem reserva de petróleo significativa para poder ter acesso a ele. Quer dizer, no Brasil não foi necessário fazer essa guerra, enfim, tem os agentes dentro do país que estão a serviço dessa política da internacionalização do capital nacional, da economia nacional, das empresas nacionais e tal, entregando esse patrimônio todo que foi construído a muito custo, né, do trabalhador, a suor e sangue. Quer dizer, então, eu acho que sim, nesse momento há uma crise aí, mas é uma crise porque a extrema-direita começou a querer construir, ou a tentar construir um protagonismo também na política, né? A partir do momento em que se criou essa, como eu me referi anteriormente, a instabilidade institucional, quer dizer, uma instabilidade política que levou a uma instabilidade institucional permeada por uma insegurança jurídica, né? Que a gente, basta ver o que aconteceu com o ex-presidente Lula, o que acontece agora com os petroleiros. Quer dizer, há uma insegurança jurídica. A forma como o judiciário se transformou também num ator com interesse no jogo político, em vez de arbitrar e defendendo a Constituição brasileira, né? É a Suprema Corte. Enfim, passou a ser um ator político. E a ação de ministros como Gilmar Mendes, né, que de forma recorrente tem colocado em liberdade os operadores do PMDB, os operadores do PSDB, e tem prendido toda a direção do PT. Mantido na prisão toda a direção do PT. O próprio julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula é um episódio terrível, né, que está ali simbolizado no voto da ministra Weber, né, votando contra suas convicções pela maioria, mas em função da maioria, sem que essa maioria sequer tivesse sido estabelecida. Só foi no final, 6-5, por voto da presidenta do tribunal, que foi o voto de Minerva. Acho que o Túlio fala com propriedade, né, que é o tema daquele debate. Eu queria falar do sentimento, que a gente não entende esse assunto com esse estudo com essa profundidade, mas o sentimento é esse, né? Assim, é que para o PSDB, o DEM, PMDB,
o Jair Bolsonaro não é seu candidato, né? Por esse protagonismo nesse espaço, não é. E não interessa também ao mercado. Então, eles ficam testando entre eles, né? E a Globo ajudando nisso, de quem vai ser esse representante do mercado para aglutinar esse grupo de partidos. Isso é que a gente sente, é isso. Você tem no campo da esquerda candidatura forte e firme mostrando aí, e uma direita tentando achar o espaço, né, conservador aí para poder alcançar, eu espero que não avance mais nesse país, e tem esse mercado vendo quem é o seu candidato, né? Então você vê que a pesquisa aponta um, aponta outro, vê quem é que consegue avançar para criar um nome e não conseguiram colar ainda e nem vai, né, porque acho que o Lula está aí firme, vamos ter que garantir a sua candidatura, né, para ter quem votar nesse país. Pessoal, então, eu vou, desculpa, eu vou ter que encerrar. Passava o dia todinho aqui discutindo isso. Dá 20 horas de programa, mas infelizmente já passou uma hora. Né, o nosso tempo de hoje encerrou. Queria lembrar quem está nos ouvindo que o programa ele tem reprise hoje às 21 horas aqui na Rádio Universitária. Quero agradecer bastante a presença de todos, né, e lembrar que próxima semana o Fora da Curva continua abordando especificamente as consequências dessa crise do combustível. Tá? Então o programa de hoje ele contou com Débora Oliveira, Chainan França e Caroline Torpe nas redes sociais. Teve produção de Edi Rodrigues, roteiro e locução minha, Bruno Nogueira. Os trabalhos técnicos são de Marco da Lata. Você pode rever esse e outros programas do Fora da Curva em nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Fora da Curva. Você pode compartilhar também com seus amigos tudo que a gente já conversou até lá, por lá. Na segunda-feira, o Fora da Curva volta com a apresentação de Adriana Santana e a pergunta é: por que é importante defender a Petrobras? Aproveitar o último segundinho da gente para lembrar que hoje a ONG Gestos comemora os 25 anos de atuação lá no Clube Atlântico de Olinda, então estão todos convidados para a festa que vai acontecer lá. E para quem está nos ouvindo, uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana para todos e para todas. E viva a TV Pública e a Rádio Pública. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.